A mãe é o primeiro amor. Nunca experimentaremos uma fusão tão próxima, tão profunda como com a nossa mãe. Então Bert Hellinger diz: toda experiência amorosa se refere à mãe. Então com a mãe nós estivemos completamente unidos durante 9 meses e também experimentamos pela primeira vez a dor da separação, que vem com o parto. Então, por isso ele diz que o primeiro som que nós pronunciamos na vida também é um grito de dor, um grito de separação da mãe. Então, toda a experiência de união e de separação e todos os sentimentos envolvidos nessas experiências se remetem à mãe. Diz a minha querida professora Angélica Oliveira que mãe e pai a gente toma 3 vezes ao dia como escovar o dente. E o que é esse conceito de tomar na filosofia hellingeriana? É um receber ativo. A primeira ordem do amor entre pais e filhos, ou seja, aquele primeiro princípio fundamental da vida que nos conduz ao sucesso, à felicidade, à saúde, à prosperidade, a tudo que existe de bom, alegre, próspero, verdadeiro, tem a ver com tomar os pais. Isso significa, em primeiro lugar, tomar a vida que vem através dos pais. E, em segundo lugar, tudo que os pais nos deram. E, incrivelmente, também tudo que os pais deixaram de dar. Porque os pais, além de nos dar a vida, eles dão uma série de experiências. Imaginem você. Eu fui gerada pela minha mãe e logo em seguida eu fui adotada. Tudo que era necessário para que eu sobrevivesse, em primeira instância, naquilo que é mais essencial, me foi dado pela minha mãe e pelo meu pai nos meus genes. Por isso, nós dentro dessa filosofia sempre partimos da compreensão que nós temos os pais certos, que são os pais ideais. Então, tomar os pais dentro da filosofia hellingeriana é tomar os pais de maneira espiritual. Qual é o significado disso? De tomar os pais de maneira espiritual? É muito fácil, quando eu vou para uma igreja ou quando eu me junto a um grupo religioso e eu faço as minhas preces, ou eu me conecto a algo superior, quando eu olho para o universo, quando eu olho para a natureza e eu vejo a grandeza da vida, talvez fique mais fácil amar a vida de maneira espiritual quando eu faço isso em relação ao inominado, ao universo, aquilo que é amplo. Mas e quando eu pego tudo isso e olho para a mamãe e para o papai? Eu consigo? O pouquinho que eu conseguir vai se refletir aonde? Quem é a mamãe? Quais são outras palavras para designar a mãe? Me ajudem. Sucesso. Relacionamento afetivo. Em toda busca de um parceiro, em primeiro lugar eu estou procurando a mamãe. Aquela fusão maravilhosa que eu só experimentei e só vou experimentar com a mamãe. O que mais? Saúde. Principalmente a saúde do corpo, a saúde do corpo físico. Pois a saúde mental, que é também uma saúde relacional, ela tem a ver com o pai, com a presença do pai, que nos dá o princípio de realidade, que nos dá o limite e que também, de uma maneira muito sábia, simplesmente nos dá um chutinho na bunda assim, ó, vai para o mundo. Mulheres maravilhosas, que mais é mãe? O feminino, toda nutrição. Quem quer ficar magrinha, dá o seu passinho em direção à mamãe.
come mamãe, se nutre de mamãe, sabe? E uma outra coisa que a falou que eu gostaria de marcar, porque quando vocês vão se apresentando, eu vou aproveitando também para apresentar um pouco da teoria. A Isa falou assim: pois bem, eu faço terapia há muito tempo. Constelação familiar é terapia? Não. A constelação familiar não é uma terapia, não é uma psicoterapia, mas ela tem efeitos terapêuticos. O que seria então a constelação familiar? Ela não é uma técnica, ela não é uma ferramenta, ela não é um método. Ela é um conjunto de conhecimentos que tem um caráter filosófico e prático sobre os relacionamentos humanos. Por isso o nome atual desse corpo de conhecimentos é Hellinger Ciência. E ela também proporciona um modelo de acesso e de representação de informações que estão gravadas, que ficam gravadas na nossa alma, vamos dizer, na alma entendida não dentro do ponto de vista do espiritismo ou de qualquer outra religião, ela fica gravada, vamos dizer, dentro do nosso iCloud familiar, no nosso campo de informação, um campo que dentro da biologia é conhecido como campo morfogenético e que aqui para o Bert Hellinger é chamado de campo sábio. E dentro desse campo sábio ficam gravadas as informações de muitas gerações. Então, muitas vezes, o que eu experimento na minha vida, seja algum tipo de sentimento, pensamentos repetitivos, uma determinada situação repetitiva na minha vida, na verdade, o que o Bert Hellinger descobriu, e isso realmente foi ele que descobriu, isso não vem apenas de mim e da minha história de vida. Vem dos meus antepassados, muitas gerações. Então, a primeira ordem do amor para o sucesso do relacionamento entre pais e filhos é: os pais dão e os filhos tomam tudo. Mãe, eu nem te contei isso, mas eu vou te contar. Esses dias a minha mãe estava lá: filha, você tem que fazer isso, tem que fazer isso, fazer isso no telefone. Aí eu falando, pensando cá comigo: perdão, mãe, mas eu estava pensando assim: ai, que chata. Ai, que chato. Aí de repente eu me dei conta. Eu falei: agora eu entendi por que eu sou muito chata. Porque o que acontece? Se eu acho a minha mãe chata, eu vou ser super chata. A vida funciona dessa maneira. Aquilo que eu não consigo tomar dos meus pais, eu vou repetir um pouquinho, quando não muito pior. Aquilo que eu estou enfrentando na minha vida com os meus filhos, atenção, que eu estou enfrentando com meus filhos aqui, nós temos maravilhosamente, nós temos 1, 2, 3 gerações. O que eu enfrentar com os meus filhos, aonde que eu vou resolver em primeiro lugar? Com a mãe. Não tem saída, não tem liquidação, porque o fluxo da vida vem de trás para frente impreterivelmente. O que um pai pode dar? Aquilo que ele antes tomou dos seus próprios pais, mas também o que ele toma do parceiro. Isso é o que ele pode dar, além daquilo que ele já deu, que é o básico, o beabá, que é a vida. Então é como se fosse uma comunhão. A constelação familiar também poderia dizer que ela é uma comunhão. É uma comunhão onde eu comungo, onde eu tomo o meu pai e a minha mãe, e ao mesmo tempo ao tomar o meu pai e a minha mãe, eu comungo com algo muito maior. Minha criadora. Meu criador, que é o papai, que não gosta tanto desses grupos, mas quem sabe eu não consigo trazer ele no Dia dos Pais, né? E cada profissão, ela é fruto de um destino familiar. Então, quando a gente está falando de profissão, a gente também está falando de mãe e a gente também está falando de pai. Né? No caso de um advogado, nós já sabemos, e isso quem diz é Bert, é Sophie Hellinger,
que sempre houve na família alguma injustiça. E o advogado vem, de uma certa maneira, colocar em ordem, fazer justiça, a justiça que não pôde ser feita no passado. Um médico, por exemplo, quem foi na família que talvez estivesse em perigo de vida? Eu me lembro, eu acho que eu não te contei isso não, mãe. Eu me lembro... muita coisa também que eu não te contei. Ainda bem, né? Ainda bem, porque mãe e pai têm que guardar os segredos, né? Mãe e pai, ela não é minha amiga, nem eu sou amiga dela. Amiga que eu tenho muitos, mas mãe e pai, a gente só tem um. Nem que a gente seja adotado por uma outra pessoa, ou uma outra pessoa cumpra o papel de pai e de mãe, a função de pai e de mãe, nós só temos um. Essa é a sabedoria biológica da vida. E a Hellinger Ciência, ela tem muito a ver com a biologia. Mas o que eu não contei para você foi porque quando a gente vai seguindo nesse caminho, a gente vai vendo algumas coisas maravilhosas. E meu pai é médico. E aí a gente vai estudando, a gente vai pensando, não, advogado é isso, médico é aquilo, não, professor, tá. E aí quando eu me dei conta da onde também tinha vindo a vocação do meu pai. Meu pai, quando ele era jovem, ele sofreu um acidente. E nesse acidente o amigo faleceu. Ou seja, aquilo que ele não pôde talvez salvar o amigo dele, quantas vidas ele não salvou trabalhando no pronto-socorro na periferia de Brasília. Né? Então, às vezes, de uma profunda dificuldade, surge um grande talento. E também a mãezinha dele, que ficou doente quando ele era novo, né? Foi afastada da família naquela época com tuberculose. Então aqui o que importa, para que a gente possa ter sucesso, se a vida me dá limão, o que eu faço? Cada um vai fazer, e nós podemos fazer um brainstorming aqui, nós vamos tirar muito, mas eu vou marcar uma opção dada por um aluno meu. Ai, professora, eu vou fazer máscara de beleza. Ou seja, além de uma coisa boa, alguma coisa que vai me fazer ficar lindo, forte. Então, por isso também o livro da Sophie Hellinger, o último livro da Sophie Hellinger se chama A Própria Felicidade. Cada um constrói a sua própria felicidade. E o que vocês estão recebendo hoje e vão receber ao longo desse curso não tem preço. E é engraçado que nós estamos comentando aqui, rindo, falando sobre segredos. E muitas das coisas que nós vivenciamos no presente em relação à nossa família são frutos de segredos familiares. Mas a nossa querida professora da Hellinger Schule, Cristina Diaguno, explica. Segredos são de 4 tipos: vida, morte, sexo e dinheiro. Então, se alguém vem te contar alguma coisa, você fala, já sei. E é bom que você diga já sei, porque cada vez que você ouvir algo de uma outra pessoa, você vai carregar esse segredo com você também e essa responsabilidade. Então, entre as atitudes que são necessárias e as posturas que nós vamos aprender ao longo desse curso, também está essa contrição. Uma contrição em relação à curiosidade, saber aquilo que realmente me diz respeito, e eu poder realmente ter o que oferecer ao próximo, caso eu seja chamada a ajudá-lo. Por exemplo, Bert Hellinger conta no livro dele O Amor do Espírito, livro básico do nosso curso, O Amor do Espírito na Hellinger Ciência. Ele conta uma história maravilhosa, que fala muito dessa atitude, dessa postura e de um fundamento essencial da Hellinger Ciência, que é o estado de presença. Então ele conta a história de Jó. Jó foi, segundo ele, eu não sei exatamente qual é a história da Bíblia, mas reconto a história que ele traz. Ele diz assim, Jó foi espancado por Deus. Estava lá sentado com as suas dores, com as suas dificuldades. Quantas vezes nós nos sentimos assim em relação à vida?
E o que fizeram os amigos de Jó? Se sentaram ao lado dele silenciosamente durante uma semana. Ou seja, como fazer sem fazer? Como fazer simplesmente me esvaziando e estando a serviço daquilo que for necessário. O que significa um milagre? Mudança de perspectiva. Exatamente, uma mudança de percepção sobre algo. E quem é responsável pelos milagres? Eu mesma. Eu mesma. Cada um, quando assume a responsabilidade sobre a sua vida e sobre a sua mudança de compreensão sobre aquilo que acontece consigo mesmo. Em primeiro lugar, eliminando toda lástima, todo medo, todo julgamento, toda expectativa, toda intenção, toda necessidade de conhecimento, de saber a causa, de saber o motivo. Aí chega para mim na minha consulta, ou numa constelação familiar, olha, é o seguinte, tem um padrão transgeracional que está se repetindo na minha família, isso pode acontecer com o meu neto, e eu estou com medo que isso se repita, então eu vim aqui para você arrumar meu carro. Porque no final das contas é isso. E eu olho, não é bem assim. Não se trata de colocar algo em ordem. Isso foi uma compreensão antiga das constelações familiares. Aqui se trata mais bem, no momento em que nós estamos vivendo, de trazer à luz algo. E isso que se traz à luz, nós não sabemos, muitas vezes, de onde veio. Se da história passada da pessoa, da história passada da família, de que dimensão, será que é do passado, será que inclusive é do futuro? Diz um grande hipnoterapeuta, aliás, não vou dizer que é o pai, mas digamos que é o maior hipnoterapeuta do século XX, Milton Erickson, ele diz assim, nunca é tarde para ter uma infância feliz. Como que eu mudo o passado? Como que eu tenho uma infância feliz? Como? Como que eu tenho uma mãe maravilhosa? Como que eu tenho um pai maravilhoso? Como que eu tenho um filho maravilhoso? Como que eu tenho saúde? Mudando a minha percepção do que aconteceu e acontece comigo. A mágica da gratidão. E de um reconhecimento, de um alinhamento interno e externo com essa verdade em movimento. Bert Hellinger tem um livro inteiro, que não está traduzido para o português, que se chama Verdade em Movimento. Que significado lindo para a constelação familiar. Verdade em movimento. Sabe aonde que a gente encontra o nosso pai e a nossa mãe todos os dias? Quem é meu aluno antigo já sabe, mas não vai falar. Como é que a gente encontra o pai e a mãe todos os dias? É. Porque às vezes você fala assim, não, meu pai tem 20 anos a mais que eu, 25 anos a mais que eu, ou 30 anos a mais que eu, o que quer que seja. Mas a diferença de tamanho é essa, de uma célula para um organismo. Quanto mais eu conseguir abaixar minha cabecinha para o papai e para a mamãe, quanto mais eu conseguir abaixar a cabecinha para toda a vida que veio através deles, maior eu sou no mundo. E como muitas vezes é difícil, porque existe, é natural dentro da nossa história de vida, o que o Bert Hellinger chama de movimentos de amor interrompido, que na psicologia tradicional são chamados de traumas. Todos nós temos traumas. E esses traumas é como se ficassem congelado uma parte de nós, uma parte do amor. Porque imaginem vocês, um animal diante de um perigo, de uma situação difícil, o que ele faz? Foge, ataca, ou, como se for um camaleão, congela e muda de cor. Então, é como se uma parte nossa tivesse ficado congelada. E muitas vezes é muito difícil esse caminho de volta para a mamãe e para o papai. Muito difícil. E um passinho que eu consigo dar vai se refletir
na minha vida profissional, nos meus relacionamentos e na minha saúde. Então, você quer começar agora? Dá um beijinho na mamãe. Beijinho na mamãe. Olha aí, a sua mamãe aí. E cada um traz a sua mamãe também. Aonde quer que ela esteja. Nessa dimensão ou em outra dimensão. Cada um traz a sua mamãe e se conecta um pouquinho mais. E são muitas ordens. E saber se colocar no seu lugar é fundamental. E na verdade, não é só saber se colocar no seu lugar, mas é também saber que muitas vezes meu corpo está aqui e a minha alma está em outro lugar. O meu pensamento está em outro lugar. Então eu alinho. Quem eu sou? A filha mais velha de Hiller e Vilma. Tenho os meus avós. Eu tenho todos os meus irmãos. Se eu sou a mais velha, eu sou a primeira. Tenho o meu irmão. Todos os meus irmãozinhos que foram abortados. Minha mãe teve 4 perdas. E mais a minha irmã, a qual muito carinhosamente eu chamo de a 7ª. Ela quase morre. Então também quando eu estou no meu lugar de irmão, eu faço o quê? Eu acolho e protejo. Cuida quem cuida é ela. Quem cuida é a mãe. Eu como irmã, eu protejo naquele tipo quando tem uma briga lá na rua. Eu falo, olha, eu sou a mais velha, sou a irmã mais velha, tá entendendo? E acolho. Né? Mas não tem jeito, a gente sempre faz um trotezinho, né? Faz parte, principalmente com os mais novos, porque os mais novos, eles têm uma síndrome. A síndrome de querer ser o general da família. Né, mãe? Ok. Então agora nós já aprendemos de uma maneira engraçada e divertida quem faz parte de um sistema familiar. Quem faz parte de um sistema familiar? Partindo de mim. Eu, meus irmãos, vivos ou mortos, meus pais, meus avós. Antigamente se falavam bisavós, há umas 2, 3 gerações, e hoje em dia a gente já sabe que vai até 8 gerações. Já se tem relatos dentro da constelação familiar de efeitos, de destinos, de situações e vidas 8 gerações atrás que afetam a minha saúde, o meu bem-estar, a minha vida, o meu destino no momento. Só que não são só apenas essas pessoas que fazem parte do meu sistema familiar, porque esses são os laços biológicos. Eu também tenho laços existenciais. Se uma pessoa doa uma fortuna para a minha família, essa pessoa vai fazer parte daquilo que a gente chama de comunidade de destino. Vai fazer parte desse grupo familiar estendido. Os filhos adotados. E aí eu vou dizer, aqueles que a gente tem amor, que dão uma fortuna, ou o filho adotado, que é aquela coisa mais maravilhosa, aquele presente que nós recebemos, né, para poder tomar conta, por amor aos pais e à família também dessa criança, é fácil. Mas e as pessoas que geraram um dano para a nossa família? E os assassinos? Fazem parte? Aí que está o difícil. Porque quando acontece um fato trágico, essa pessoa vai estar conectada a essa família. E se não existe um amor por esse assassino, por esse perpetrador, por essa pessoa que gerou um dano para a família, a consequência impreterivelmente é doença. E um dos grandes descobrimentos do Bert Hellinger sobre a esquizofrenia, sobre as psicoses, sobre o autismo, sobre uma série de enfermidades, inclusive a surdez, tem a ver com essa dificuldade de integração de vítima e agressor. Muitas vezes um assassinato que aconteceu dentro da própria família e ficou segredado. Então, quando a gente olha para todas essas condições que nós experimentamos no presente, nós olhamos como uma possibilidade de ampliação do nosso amor. Então, a constelação familiar é maravilhosa, mas o preço para uma vida realmente próspera, feliz e saudável é, em primeiro lugar, dar um lugar para todos. Essa é a primeira ordem. A lei do pertencimento. Então é muito fácil com aquilo que é bom. Agora, e o ex-marido que não paga a pensão?
Se eu sou advogada, eu posso ser uma advogada e acompanhar o meu cliente sem tomar partido, dando um lugar no meu coração às pessoas que aquele cliente não consegue dar um lugar? É disso que se trata. E aí nós já aprendemos também a primeira ordem do amor, o primeiro princípio fundamental da vida. Toda família tem segredo. E os segredos, dentro de um sistema familiar, quando eles querem se revelar, eles se revelam. Inclusive, foi um dos motivos que se descobriu a transmissão transgeracional de informação. Quando se descobriu, por exemplo, a síndrome de aniversário, né? Então, o que se descobriu? Isso Bert Hellinger narra em um dos livros dele, por exemplo, uma determinada síndrome de aniversário. O que acontece? De uma geração para outra se repetia um mesmo fato, numa mesma data, que era uma tentativa de suicídio. Então ele viu isso acontecendo, ele descobriu em várias gerações passadas o fato original. Então não se preocupe, quando um segredo quer ser revelado, ele encontra seu caminho. Qual é a única obrigação de um filho em relação ao pai, além de realmente cuidar deles quando eles estão na velhice? É uma obrigação dos filhos cuidar e os pais têm o direito de exigir. Viu? Procon. Está gravado. Mas, qual é a única obrigação de um filho além dessa, efetivamente? Ser feliz, que aí eles ficam de boa. Então, você não tem obrigação de saber os segredos. Você chora se você quiser. É sua responsabilidade isso é ser adulto, ó. Agora, é sua responsabilidade, sua, que ninguém pode tirar, é ser feliz. Tá feliz? Quer ficar mais feliz? Então, eu vou te mostrar a cara da felicidade. Porque diz o povo aqui em Brasília, aquele grupo que faz muito sucesso, a culpa é da mãe. Mas eu vou dizer uma coisa para você, na verdade, o sorriso, aquela pessoa que a gente nasce, olha para cima e tá lá e fala, ai, cadê aquele peitinho gostoso? A fonte da vida, nutrição, amor, contato, é a mãe. Então essa sim é a sua responsabilidade. Uma biografia que é uma biografia que não é uma autobiografia, mas é a biografia que nós temos do Bert Hellinger, que hoje se chama, em português se chama Um Lugar para os Excluídos, em espanhol ela se chama Um Largo Camino. Um largo caminho. E é um longo caminho esse de volta para a mãe. E cada um tem o seu longo caminho de volta para sua mãe e para o seu pai. Para uns é mais fácil ou mais difícil com a mãe, outros é mais com o pai, não importa. Agora, para as mulheres, certamente com a mãe. Para os homens, certamente para o pai. Questão de biologia. Eu vou lá entender de homem. Aquela cabeça com tudo separado, que ainda tem uma que dentro dela não tem nada. Como? Você fala assim, você está pensando em quê? Nada. Como? Nada mesmo, né? Nada mesmo. Aí eu falei, não, por isso que eles são os mestres da meditação, mas tudo bem. Já veio a Sophie Hellinger nos ensina o Cosmic Power, meditação 5 minutos sorrindo. Graças a Deus.